Estamos ao vivo. Bom dia, L4. Façam todos um excepcional dia. Hoje mais um dia, mais uma oportunidade de construirmos um dia memorável. Estamos juntos até depois do fim. O pessoal está chegando aí. Hoje, depois de um pulo ontem, né? Pedir perdão a todos aí que não pude estar presente ontem. Alguns dizem que é uma virose, alguma coisa assim. E é interessante como isso, quando nós deixamos de fazer aquilo que nós gostamos, o quanto que isso afeta no dia, né? Eu ontem, durante o dia, fiquei pensando nisso. Falei o quanto que isso age diretamente com o resultado do nosso dia, né? Mas hoje estamos aqui zerado para mais um dia memorável. Faz o seguinte, te convidar a fazer a leitura, vamos lá fazer uma leitura juntos. Vamos lá em Hebreus, capítulo 11. Então coloca lá. Escreve aí, Hebreus, capítulo 11. Vamos lá, Hebreus, capítulo 11 diz o seguinte: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. O que é fé para você? Coloca aí, você que está aqui, coloca aí nos comentários o que é fé para você. Fé para mim é um salto sobre a razão. A fé, ela não é racional. Lembre sempre que nós temos dois hemisférios no cérebro, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Nós temos a emoção e a razão no nosso cérebro. A fé, ela não é racional. Ela não pode ser quantificada. A fé é um salto sobre a razão e sobre a ignorância. Ela fala o seguinte: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então ela não é racional, porque é aquilo que a gente não enxerga. E é a certeza daquilo que nós esperamos. Vamos continuar lendo aqui, a gente vai falar mais sobre isso. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Presta atenção, a ciência cada vez mais ela está caminhando ao lado da religião. Cada vez mais a ciência tem estudado, entendido que existe uma criação que não é aquilo que eles acreditavam até então. Alguns estudiosos, eles já conseguem aceitar a criação do mundo através da palavra de Deus. Versículo 4. Pela fé, Abraão ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. A fé, ela deixa um legado. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer
que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então tá aqui, ó, fé é antecipação, fé é esperança. Deixa eu botar aqui na tela algumas coisas. A Kelly falou fé é antecipação. Fé é você acreditar mesmo que não veja, ser grato. É uma confiança sem limites. Sacar de um banco no futuro e usar no hoje. Fé e esperança é projetar o seu ideal. Fé é imaginar o que desejamos. Olha só o que a Fernanda colocou aqui. Fé para mim é estar no fundo do poço e ainda acreditar que tem alguém superior nos moldando para sermos cada vez mais resilientes. Ó, vamos lá. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e quem recompensa aqueles que o buscam. Versículo 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não viu, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua vida. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estarem avançados em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Imagina esse capítulo falando sobre você. Imagina um capítulo inteiro agora falando sobre você. Pela fé, Tiago foi reconhecido, pois saiu de uma cidade. Pela fé, Tiago foi reconhecido porque entregou tudo aquilo que tinha. Pela fé, imagina tudo aquilo que o Senhor te chamou sendo reconhecido em um capítulo. Imagina você agora para nesse instante e comece a olhar todos os teus atos de fé. Tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você fez e te trouxe até aqui. Eu costumo dizer que fé é como um presente de Natal que você solicitou, que você pediu ao seu pai. E você sabe que ele está ali com um presente de aniversário. Você sabe que ele está ali, que você vai ganhar, só que ainda não chegou o dia certo para receber. Mas por confiar tanto no seu pai, você sabe que ele vai te dar de presente. Você consegue aumentar a quantidade de fé através das suas obras. A gente vai continuar falando sobre isso daí. Vamos continuar a leitura aqui, daí a gente vai refletir sobre. Versículo 12. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram, viram de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivesse pensando naquele de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, uma pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava pronto a ponto de sacrificar seu único filho.
embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Presta atenção. Olha o tamanho da fé de um homem. Imagina o conflito na cabeça de Abraão. Se Deus te entrega um filho, Isaque, através dele seria uma descendência. E depois o Senhor chama ele como sacrifício. E aquele homem acredita nisso e entrega. Lembre-se que não é racional isso. Na palavra, quando fala-se sobre ser amigo de Jesus, tem um texto que diz o seguinte: se você é amigo, meu amigo, faça aquilo que eu mando. Fé é ter uma certeza absoluta daquilo que o Senhor te chamou e daquilo que Ele solicita de você todos os dias. E a fé ela é justificada através das obras, daquilo que você faz diariamente. Fé não é apenas ficar pedindo, mas é justificar diariamente através das suas obras. Eu te pergunto, como e o que você tem feito com as suas obras? Como e o que você tem feito com as suas obras? São apenas as obras que edificam a sua fé. Quando você sai da sua cidade para uma nova cidade, para um novo tempo, você acredita fé a seu banco espiritual. Quando você decide fazer um novo negócio, quando você decide ajudar alguém, quando você decide se dar uma nova chance, você está fazendo o quê? Acreditando fé no seu banco espiritual. Eu vou te falar o seguinte: é impossível ajudar outras pessoas se você não tiver fé. Um dia o Senhor me chamou para um projeto, para uma mudança de vida. E eu não sabia o que era fé. Eu só aceitei porque eu estava numa situação tão ruim que se desse tudo errado o chamado, estaria tudo certo. E eu aceitei esse chamado. E no decorrer do caminho, ele foi me mostrando outras, outras ferramentas para cumprir esse chamado. Não era pelo meu cognitivo. Presta atenção. Nunca será pelo seu racional. Nunca será pela força do seu braço. Mas sim através do Espírito dele. Presta atenção. Sempre será pelo Espírito dele. Se o Senhor me tirou da onde ele me tirou, ele pode te tirar da onde você está hoje. Isso é ter fé. E conforme você vai caminhando, isso vai acreditando no seu banco espiritual. E cada vez mais você vai acrescentando fé à sua vida através das obras. Vamos continuar lendo aqui. Versículo 20. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José, adorou a Deus, apoiado na extremidade de seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instrução acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois esses viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta,
com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefte, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornando-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Não, eu vou ler novamente essa passagem aqui. Eu vou até grifar aqui na minha Bíblia, essa passagem aqui. É a seguinte: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefte, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. O que você está esperando na sua vida para começar a praticar boas obras e assim edificar aquilo que você foi chamado? Durante um ano, nesse chamado que eu recebi, o diabo ficava na minha mente falando: não, isso não é para você. Você não é tão bom o suficiente. Para com isso, você não sabe nem falar, você vai cuidar de pessoas, você vai guiar pessoas. Só que tinha um chamado desde os 12 anos que eu tinha esquecido. E quando você começa a entrar no ciclo das obras, isso começa a justificar tudo aquilo que você escolheu. Pela fé, esses homens fecharam a boca de leões. Pela fé, eles reconstruíram muros. Pela fé, escaparam do fio da espada. Pela fé, você sobreviveu a uma pandemia. Pela fé, o seu casamento ele foi restaurado. Pela fé, pessoas foram alcançadas através do seu testemunho. Presta atenção. São essas obras que começam a edificar o reino de Deus e clarificar a sua identidade. Versículo 35. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poder alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites, outros ainda acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes das cavernas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Presta atenção. Todas as promessas que existem, não são para a vida atual. Elas são para uma vida que está no porvir. Todas as promessas estão no porvir. Talvez você esteja passando por algum momento difícil, algum momento desafiador da sua vida. Assim como os grandes homens, assim José, quando foi preso, ele passou por alguns momentos de sacrifício, só que ele acreditava no seu banco espiritual. Presta atenção. Talvez esses momentos difíceis te fazem julgar que o mundo não é justo da sua presença. Só que você está aqui para construir algo muito maior e muito melhor. A gente vai ler aqui, ó. Tiago, no livro seguinte, se você virar sua Bíblia, no livro seguinte, capítulo 2, versículo 14, ele diz o seguinte: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Então, é um segundo passo, ou talvez um primeiro passo,
que você precisa fazer as suas obras e não adianta só falar que acredita naquilo que o Senhor te chamou. Presta atenção, nós somos um grupo de liderança e o que nós mais incentivamos aqui é o transbordo para resgatar outras vidas. É que você que está aqui, a minha missão vai ser transformar cada L4 num influenciador. Hoje, dia 20 de maio de 2022, é o meu compromisso público. Eu coloco a minha vida, coloco o meu trabalho, eu coloco a minha família nisso, que cada um de vocês seja um influenciador do reino nessa geração. Não adianta falarmos que nós somos chamados para isso, porque não existe coincidência. Deus, ele não junta pessoas, ele junta propósito. Então presta atenção. Você está aqui para edificar algo muito maior. Não adianta só falar, o Senhor me chamou para fazer lives e você não abrir o seu celular. Você não abrir o seu computador. Você não começar a fazer aquilo que você foi chamado e dar a primeira palestra. Eu te pergunto. Ele te chamou, ele te preparou. Você está aqui algumas semanas, alguns meses, recebendo conteúdo diário, recebendo incentivo diário. O que te fez ainda não abrir a câmera do teu celular? Escreve aí. Somos influenciadores do reino. Somos IDR, influenciadores do reino. Coloca isso daí. Somos. Isso aí. Somos IDR, influenciadores do reino. Esse vai ser o nosso código. Somos influenciadores do reino. Se o irmão ou irmã estiver, eu estou lendo Tiago, capítulo 2, versículo 15. Se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vai em paz, aqueça, se alimente até satisfazer-se, sem poder lhe dar nada, de que adianta isso? As pessoas chegam até você necessitadas, precisando ouvir uma palavra, precisando estar próximo a você. E você fala o seguinte, eu vou estar orando por você, sem liberar uma palavra, sem suprir realmente aquilo que ela está precisando. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e temem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. A sua fé é aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. O que é justiça? Anota aí, justiça é fazer a vontade de Deus. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejo como uma pessoa justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e o fez sair por outro caminho, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Hoje é um dia de edificar as obras. Hoje é um dia que nós temos para edificar as nossas obras. Eu quero te convidar a fazer isso no dia de hoje. Hoje é um dia de edificar as nossas obras. E como que eu edifico minhas obras? Começando nas pequenas oportunidades. Todos os dias você recebe oportunidades de fazer algo diferente, de fazer algo novo, de construir um legado. E você vai falar o seguinte, vai instalar um drive no seu cérebro falando, só hoje você vai instalar esse drive.
de edificar suas obras. Eu quero te convidar, você que decide acordar todas as madrugadas. Você é uma pessoa diferente, nós somos umas pessoas diferentes. Nós somos pessoas que queremos realmente edificar outras vidas. Eu quero te convidar, você que tem um grupo de transbordo. Você vai mandar uma mensagem no grupo hoje, informando o dia da sua live, o dia da sua palestra, o dia da sua imersão. Você vai colocar lá um aviso. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar para todos vocês que estão aqui no L4, que permanecem firmes. Amanhã, sábado, pela manhã eu vou dar um treinamento, meu treinamento de palestrante e oratória. Para um grupo fechado. Faz o seguinte, você que é L4, você vai me mandar um direct, coloca uma bolinha vermelha na frente e coloca um direct assim, ó. Eu sou L4 e quero participar da aula de palestra. A equipe vai te encaminhar o link para vocês palestrarem. Eu falei que eu estou comprometido com vocês. Vocês vão pegar ferramentas amanhã para implantar o reino. Vai ser amanhã das 9 ao meio-dia. Amanhã, das 9 ao meio-dia, tá lá. São apenas 100 lugares, tá? São apenas 100 lugares, que é no Zoom, fechado. Mas coloca lá assim, ó, isso. Coloca assim, ó, que nem a Vanille colocou. Sou L4 e quero participar e vou participar da Masterclass amanhã, tá? Faz isso, porque você vai aqui, ó, isso, pode ser assim. Só coloca a bolinha vermelha na frente que chama a atenção da equipe. Na hora que eles estão passando ali, eu recebo muitos directs no dia e aí assim eles já conseguem te encaminhar o link lá, tá? Ó, aqui, ó, fechou. Sandro acertou. Tá? Aí ele já sabe do que se trata. Por que isso, Thiago? Porque na nossa jornada nós precisamos de ferramenta e bagagem. O que você precisa na sua vida é de bagagem e repertório. O repertório ele aumenta a quantidade de experiência na sua vida e a quantidade de transbordo na vida de outras pessoas. Quanto mais bagagem, mais experiência, mais você transborda na vida de outras pessoas. Muitos aqui se sentem incapazes de fazer algo porque ainda não tem bagagem e repertório. Aulas como a de amanhã, os encontros que nós temos todas as madrugadas, aqueles te dão bagagem e repertório para começar a fazer grandes obras. Lembre-se, todas as grandes obras, elas começaram com pequenas obras. Assim como um engenheiro que se forma, ele não começa construindo grandes obras. Ele começa pelas pequenas obras. E assim ele vai conhecendo material, tempo, e vai tendo repertório para as grandes obras. Assim você, L4, você que é IDR, um influenciador do reino, você foi chamado para construir grandes obras. Eu te pergunto, por que você está esperando apenas as grandes obras e para de colocar, de fazer as pequenas obras? Quais são as pequenas obras? Começando em você, na sua família, na sua casa. Chegou o tempo de construirmos boas obras. Eu quero te convidar a construir boas obras a partir do dia de hoje. Você foi chamado para um novo tempo. Tempo esse de construir, de edificar sua fé através das obras. Meu coração está queimando aqui para essa palavra de fé, essa palavra de Hebreus e de Tiago, hoje ela explodiu a minha cabeça.
Olha só isso aqui de novo. A gente vai acabar nosso encontro lendo isso aqui. Hebreus 11, 32, diz o seguinte: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefte, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticando a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornando-se poderosos na batalha, e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poder alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio de espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabra, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes pelas cavernas. Presta atenção. Você está sendo chamado hoje para fechar a boca de leões. Você está sendo chamado hoje para o novo tempo. É isso que eu quero te incentivar nessa noite. Eu ia falar outra coisa. Ia trazer um conteúdo técnico para L4. Só que nada adianta se você não tiver obras no dia de hoje. Infelizmente, o mundo tem ceifado várias pessoas, porque o mundo tem feito obras. E os bons não têm construído obras. E o que a natureza mais anseia é a minha e a sua manifestação. A manifestação das obras dos filhos de Deus. Presta atenção. Chegou um novo tempo. Chegou um novo tempo na minha e na sua vida. É isso que eu quero profetizar na sua vida. Deixa eu fazer um convite. A última postagem que a equipe colocou lá fala sobre... Te pergunta sobre ser uma pessoa má. Presta atenção. Mas o problema é que com isso muitas pessoas se calam e milhares de pessoas morrem. Todos nós temos algo para agregar na vida do outro. Todos nós temos algo a ensinar. E fecha assim a postagem. O problema do mundo não é o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons. E aí acaba com uma pergunta falando o seguinte: você tem aberto a sua boca? Eu vou te pedir para ir lá, comentar nessa última postagem aqui, que é a foto lá do nosso encontro em Campinas, que faz uma pergunta: você é uma pessoa má? Compartilha lá nessa postagem, eu vou ver alguns comentários aqui, responder alguns comentários. Vai lá e compartilha. Qual foi o maior aprendizado? Qual foi o maior aprendizado que você recebeu hoje diante de fé e obras? Fechou? Amo a vida de vocês, sintam-se armados por mim, que a partir de hoje nós começamos um novo tempo. Te vejo amanhã, você que vai poder participar amanhã a partir das 9. Te vejo amanhã. Ou se não, te vejo na terça-feira, você que é um influenciador do reino, um L4. Show? Tamo juntos, até depois do fim. Grande abraço, gente. Bora lá na postagem deixar um comentário e eu te vejo amanhã. Beijo. Amo a vida de vocês. Valeu!